Então, boa tarde para quem está aqui na sala novamente. Vamos iniciar, então, a sequência de procedimentos da aula 8, que envolve, né, a análise dos resultados do docking. Ok? Então, vou pegar aqui, abrir o Quimera, mudar o compartilhamento. Vou compartilhar aqui, então, uma tela cheia. Compartilhar. Então, seguindo aqui, propriamente, o roteiro. Finalizando a execução do docking, né, vocês vão ter dois arquivos. O primeiro, que é o Anchor and Grow Scored.mol2. Isso aqui tem que ser diferente de 0, né? O tamanho do arquivo. Se ele tiver tamanho 0KB, significa que o docking não ocorreu. Aí nós precisamos analisar o arquivo de saída, que é o anchorandgrow.out, tá? Pelo protocolo que vocês fizeram na aula passada. A segunda opção, né, que eu coloquei como optativa, principalmente para quem está acompanhando o curso de forma assíncrona, que talvez esteja atrasado, então não precisa fazer o rigid, tá? Para efeito de finalização do projeto, basta fazer o flex, que é o mais interessante também. O rigid seria para comparar, geralmente moléculas pequenas não costuma dar muita diferença, tá? Mas serve como a parte didática, assim, digamos, que existe a forma rígida de se fazer o doc, eu já expliquei em outras aulas, tá? Diferentes. Pois se alguém tiver dúvida, também eu tiro. Bom, então, olhando para cá, vocês precisam ter esses dois arquivos. Então, quando vocês deram lá o comando, né? Qual foi o comando usado para gerar esse arquivo? Foi o doc6, vocês fizeram, -i, anchor, copiar aqui, né? Foi dado este comando aqui, .in, tá? -o, e aí vocês fizeram o out, .out aqui, certo? E aí ele deve gerar este arquivo aqui, tá? Com este comando, eu gero este arquivo. E é com este arquivo que eu vou trabalhar agora, né? Iniciando o programa Quimera, tá? Então, abro o programa Quimera e abro o RecCharge, tá? Que eu vou fazer agora, tá? Então, já abri o Quimera, abro o meu RecCharge, tá? Está aqui. Tá? Vocês vão achar o RecCharge de vocês. E na sequência, vocês vão nas ferramentas do Quimera, perdão, e aqui vocês vão, então, escolher a opção Surface Binding Analysis View Doc, tá? O que eu expliquei há pouco nas dúvidas ali, fazendo a sequência. O César, né, gerou o Anchor and Grow Scored ponto 2, e aquele arquivo, se você abrir direto ele aqui no doc, ele vai aparecer só a molécula, tá? Ele não vai trazer informações. Se eu vier pelas ferramentas, pedir para analisar, tá, o que o docking fez, tá, da interação, aí eu venho aqui nessa opção que é View Docking. E aí eu vou selecionar esta molécula, que é o Anchor and Grow Scored Mol2, certo? Feita essa seleção, eu peço para abrir. Aparece esta janela, tá? Como está aqui previsto, né? Eu seleciono o arquivo Anchor and Grow Mol2 e se for solicitado, vai ser, né? Pelo fato de a gente estar utilizando o doc6, o tipo de arquivo, escolha doc456, tá? Então aqui no Quimera, doc.456 é esta quinta opção aqui de cima para baixo. Ok.
E ele vai abrir aqui, então. Como eu fiz o docking somente de uma molécula, que foi com o próprio ligante, né, para efeito didático, então ela está aqui e ele está me indicando aqui um score, né, de menos 40, tá? E que praticamente é a interação de Van der Waals, e neste exemplo aqui não houve formação de pontes de hidrogênio, tá, entre a molécula e o receptor. Provavelmente eu já vi alguns trabalhos de vocês aqui mostrando, vocês vão ter pontes de hidrogênio, né? Depois vou pedir até para o Otávio compartilhar o dele, se ele quiser mostrar, que ficou bastante interessante, né? Deu muitas pontes de hidrogênio com a molécula, e aí ele fez o quê? Tá? O que a gente faz na sequência? Apareceu aqui outras energias, etc. Eu venho aqui em H-bonds, tá? Peço para adicionar, add count to enter receptor, tá? Intermodel, e vou pedir para gerar as pontes de hidrogênio, me indicar onde é que ele detectou pontos de hidrogênios possíveis para eu enxergar essa interação com a molécula. E aqui, geralmente, vai vir aqui só assinalado, né, quando abrir, que eu já abri aqui antes, então já estava tudo assinalado. Provavelmente vocês vão ver estas duas opções ticadas aqui, vem nessa sequência aqui, se o endpoint estiver omisso, apresente o resíduo do ponto de contato. O que significa isso? A sua proteína, né, nós estamos vendo aqui o receptor, ele só está mostrando um formato ribbon, né, ou ribbon, falando em português, né? Então, esse formato aí das alfas hélices, dos linkers, e eventualmente, se tiver folha betas, vão aparecer também. O que ele não mostra nesta estrutura são os radicais dos aminoácidos, tá? Ou o ponto do aminoácido, se é a carbonila, por exemplo, da cadeia principal, que está fazendo a ponte de hidrogênio, tá? Então, se você tiver uma ponte de hidrogênio com um radical do aminoácido e o seu ligante ali, o seu protótipo, né, que está em teste, o que vai acontecer? Ele vai mostrar a cadeia lateral do aminoácido, tá? Então você aciona aqui esse if endpoint atom height, show o resíduo, né, de aminoácido que está interagindo. Então ele vai fazer isso aí. E depois eu posso reter aqui, né, o que está sendo mostrado, a ponte de hidrogênio, ou seja, ele vai me trazer essa informação no formato texto. E aí eu vou escrever a informação em um arquivo. Tá? O do Otávio ficou bastante interessante, né, já conseguiu chegar lá semana passada. E aqui escrever um file. Então ele vai te dar um file hbond.info. Tá? Você clica aqui, ele vai salvar, vai pedir a pasta aqui, né? Tem esse arquivo. Sugiro que vocês já tirem esse ponto .info aqui, que é automático, né, do Quimera, e coloca aqui txt, porque é um arquivo de texto. E salva. Tá? Esse meu aqui vai dar vazio porque não aparece pontes de hidrogênio. Tá? Então, voltando aqui para o roteiro da aula. Abri, né, fiz aqui o tipo de docking, o view docking, tá? Se tudo estiver correto, vai abrir essa janelinha do view docking. Aqui a resolução está baixa, mas a hora que vocês quiserem na prática, vocês vão ver. View docking. E na janela do view dock foi o que eu fiz, né? Selecionar aqui o parâmetro, tem todos os tickets aqui praticamente automático, e eu assinalei outros pontos aqui, que é o if endpoint, para reter as ligações de hidrogênio e escrever essas informações, que vai ser o arquivo hbond, que eu dei, como sempre tenho feito nos roteiros, né? Coloca o nome da sua proteína, que eventualmente você muda, ou está na pasta, tá? Ou simplesmente vai aparecer hbond.info, renomeia, né? Ou como eu fiz ali, já tira esse ponto .info automático, põe um txt, e você vai abrir isso aí num leitor de texto. Então, aqui que seria o 2.9. E o mesmo procedimento vocês vão fazer com
o Output Score Mol 2, que é o optativo, tá? Então, aqui de novo. Não é obrigatório, né? Na verdade, aqui nada é obrigatório, mas eu espero que vocês aprendam, né? Vocês estão aqui para aprender. Então, esse daqui seria uma opção. Ou seja, para finalizar o curso, você não precisa passar por essa etapa, né? Como já foi colocado anteriormente, que é optativo fazer o RIGID. Isso aqui seria analisar o resultado do RIGID. Se analisar melhor, fica mais completo e vocês têm mais pontos para discutir, né? Se quiserem estender a discussão ali do que vocês aprenderam. Bom, aí aqui tem uma terceira opção, né? Aqui, então, nesse ponto do curso, o que eu vou colocar para vocês, né? Quem estiver assistindo essa gravação, né? A partir deste momento, não é necessário vocês executarem para apresentar que vocês conseguiram escolher o alvo, desenhar moléculas e fazer um docking, tá? Para concluir o curso, né, me apresentar um relatório sucinto, o que eu quero enxergar? Que vocês fizeram o docking, conseguiram analisar o resultado, pontos de hidrogênio, se aparecer, se não aparecer, não precisa ficar triste, né? Só relatar que não apareceu. Aparecendo, nós vamos desmembrar essa discussão ou esse relato, né, na parte de resultados do projeto, tá? Então, a partir deste ponto aqui da aula 8, o curso pode ser encerrado, tá? Então, aqui já é a cereja do bolo, né? É tratar imagem, fazer um preset no menu do Quimera, para quê? Para ter uma imagem, por exemplo, você vai publicar numa revista que ainda tem a edição impressa, né? Você colocar um fundo preto, isso é um terror, né, para o editor, que vai gastar tinta pra caramba, né? E também não é nada ecológico, tá? Então a gente faz, se for uma revista eletrônica, obviamente, tanto faz, né? Isso aí vai ficar arquivado no PDF, não vai gastar tinta, não tem nada contra o ambiente. Então, aqui nesse preset, você consegue mudar o fundo do Quimera, que é esse fundo preto, embora hoje você tenha aí o Adobe, né, o Photoshop, você tira o fundo preto e tal, mas aqui a gente já dá para colocar um fundo branco ali, que é o que é mais aceito, né, visualmente, também para não ficar aquela figura com fundo preto ali no seu artigo, no seu TCC, tese, o que você estiver fazendo aí, né, sua iniciação científica e assim por diante, tá? Então, a partir desse ponto aqui, já é a cereja do bolo. Então, eu vou começar a trabalhar a finalização para você apresentar esses resultados com uma certa estética, né, usando o que o programa oferece, tá? Então, voltando para o Quimera aqui, o que seria isso? Eu tenho o resultado do docking aqui, né, eu posso dar um close, depois eu posso fazer ali um slide, uma apresentação onde eu ponho a proteína, faço aquele quadrinho, amplifico e mostro ali a molécula, tá? Onde que ela está e as interações. Tá? Então, esse preset aqui é só vir aqui e vocês vão ter várias opções aqui, vai clicando, ele vai mudando. Aqui ele ficou colorido, tá? Ainda está com fundo preto, né? Aqui acabou com a molécula, né? Devia ter pulado essa, tá? Então, a partir desse momento aqui, ó, deixa eu fechar aqui, você vai testando o que você quer. Então, publicação, né? Eles já chamam até de publicação aqui. Silhueta, tá? Quem gosta aí dessa forma, né? Eu particularmente não uso essa forma. É difícil ver em um artigo essa forma. A segunda aqui já sai mais arredondado, né? O ribbon aqui. O quarto, tá? Então aqui ele já tem, notem que tem um sombreamento, né? Para mostrar o 3D, quem está mais à frente, quem está mais ao fundo ali da sua proteína, e o flat aqui. Então, isso daqui são opções, né, que vocês vão escolher aí como fazer uma figurinha. Recordando que essa imagem aqui, você pode exportar, né, salvar, na verdade, salvar imagem como arquivo de imagem, exportar e depois inserir isso no seu texto, certo? Uma outra opção aqui, que eu não passei para vocês ainda, né, mas que pode ser assim, eu estou trabalhando, vou fechar o Quimera, acabou a bateria, eu preciso desligar o computador, etc. Vocês podem salvar a sessão.
Então, estou analisando o docking. Ao invés de finalizar ou recomeçar, né, embora seja bem rápido, vem aqui e salva como sessão. Se você salvar aqui, ó, como .py, o que vai acontecer? Então, aqui, análise de doc, tá? Do meu doc. Eu vou salvar, que sobe a pasta onde eu estou colocando isso aqui. Salvei a sessão, tá? Salvei, posso fechar o Quimera, tal, eu só vou fechar a sessão aqui, ó, close section, só para mostrar para vocês. E aqui, ó, já vai aparecer para mim, né, como eu salvei ali, acabei de salvar, não fechei o Quimera, está aqui na memória, né, de abertura. E aí eu venho aqui e não vou abrir o arquivo, tá? Aqui na direita, eu venho em File e restaurar a sessão. E aí eu puxo este arquivo. Ele vai me mostrar no ponto onde eu parei. Tá? Então ele voltou, abriu a janela do View Docking, tá? Que eu estava analisando, né? Por exemplo, a Natália disse que tem 17 moléculas para analisar. Então, se ela conseguiu processar o docking dessas 17 moléculas, né, no mesmo database, vão aparecer aqui as 17 moléculas em sequência, tá? Da primeira, segunda, terceira, e cada vez que você clica aqui, a molécula aparece aqui para você fazer ali a sua figura. Então, composto de referência, né? Vou pegar o exemplo da Natália agora, que está fresco na minha cabeça. Então, composto de referência. Clicou nele aqui, ele aparece aqui sozinho, junto com o seu receptor. Se você já deu o comando do H-bonds aqui, né? Vai aparecer, se tiver pontos de hidrogênio, ele restaura ali. Bom, saiu de referência, vem lá o League Charge, né, que vocês podem fazer, que é o redocking, né, praticamente, para ver se ele voltou para a mesma posição que ele era na proteína, ou seja, você isolou o League Charge, colocou ele como uma molécula teste e ele está sendo usado como um controle positivo. Tá? Ele deve ficar na mesma posição ou muito próximo que era o League Charge se você abrir simultaneamente. Dá para fazer isso? Dá. Estou vendo o docking, vou lá no file do Quimera e abro o League Charge. Ele vai sobrepor ali com a molécula. Bom, às vezes, dependendo dos parâmetros que você está usando, a molécula pode inverter, né, alguma coisa, isso já seria uma coisa mais avançada para você ver qual o problema, né, que está gerando esse redocking não funcionar. Tá? Isso aí a gente não vai discutir por hora aqui no curso. Okay? Então é isso, a sequência, né? Restaurar a sessão, aqui molécula por molécula, você vai clicando aqui, se tiver mais que uma, ele vai te mostrando e você vai exportando imagens e figuras, né, com o preset que você achar melhor ali. E é bom fazer tudo padronizado, né, não fazer ali uma miscelânea, né, de um eu coloco assim, o outro eu coloco de outra forma, que fica esquisito, né, num arquivo mais formal, né. Mas pode também, tá? Aqui não tem problema, ok? Então, chegamos aqui no preset, já colocando ali decorando o bolo ali da festa, né? O 4 também é uma comparação de sequência modelo com a estrutura de raio-x. Isso aqui é uma forma de você sobrepor o modelo, né, através desta outra ferramenta que tem no Quimera, se você quiser fazer um match ali certinho. O modelo, geralmente, ele sobrepõe, tá? Qual a utilidade dessa ferramenta? Né? O modelo, obviamente, se abrir simultaneamente com o seu template, ele já sobrepõe perfeitamente. É você enxergar o alinhamento da proteína. Tá? Então, como que eu faria isso? Eu posso abrir 2 vezes aqui no Quimera, tá? Vamos ver se funciona. Então, eu vou fechar a janela do ViewDoc, tá? Vou fechar a sessão aqui, ela está salva, né? Então, a vantagem de salvar a sessão também é que se você quiser fazer outra coisa, testar outra coisa, visualizar outra proteína, ou como eu vou mudar agora, eu posso voltar no mesmo ponto que eu parei aqui. Então, fechar a sessão. Vou abrir o meu RecCharge aqui 2 vezes. RecCharge. E RecCharge novamente. Tá?
Deixa eu ver se abriram dois. Ó, então eu tenho duas vezes aberta aqui, a mesma proteína, né? Elas estão sobrepostas. E aí eu vou seguir aquele comando ali, que está no roteiro, né? Que é comparação e fazer um match de alinhamento. Aqui ele aparece, só tenho duas cadeias, né? Que é o mais simples de fazer. Tá? E vamos ver aqui sem nenhuma opção aqui. Aplicar e OK. Tá? Então ele abriu uma outra janela. O que ele fez? Ele fez um alinhamento das duas proteínas. Obviamente que aqui é abrir as duas, né? Para mostrar para vocês como que aparece essa nova janela do match. Então aqui você tem as diferenças. Bom, para que serve isso na prática? Tá? Por exemplo, isso aqui também já é a aula, seria a aula 11, né? Já a aula extra lá, que seria fazer um mutante. Então, por exemplo, se eu quiser mutar um aminoácido, como que eu vou localizar o aminoácido na posição ali da estrutura, né, para mutar? Sem ficar contando, né? Eu posso contar os aminoácidos, né, na sequência primária ali, achar exatamente o ponto. Por exemplo, como escolher esse aminoácido para fazer a mutação quando eu chegar lá na frente? Eu posso chegar aqui, por exemplo, se eu quero selecionar essa fenilalanina, olha o que acontece. Ele vai aparecer aqui, ó, o aminoácido que eu selecionei ali. Então ele está aqui, eu posso ali mostrar, por exemplo, né, atom bonds, show. Olha, ele mostrou o radical do aminoácido que eu selecionei, que é esta fenilalanina aqui. Então, nesta janela, eu selecionei o F e mandei ele mostrar a cadeia lateral. Tá? Então, se eu quiser fazer só esse isolamento, é uma forma de, fazendo o alinhamento da proteína, selecionar um aminoácido pontual que eu queira visualizar ou mostrar, né, na proteína, se ele não estiver sendo mostrado. Sem que apareça todas as cadeias laterais, né, que fica aquela imagem poluída ali, que eu mostrei no preset, ali na segunda opção do preset, né, que é essa aqui. Tá? Todos os átomos, né? Aqui não, eu só estou mostrando a cadeia lateral de um aminoácido. Ok? Então, isso seria uma forma, né, de fazer o alinhamento. E verificar também, se eu quiser, por exemplo, mostrar que aminoácidos que estão diferentes e a posição na estrutura tridimensional. Tá? Então, eu vou mostrar, vou comparar uma proteína humana com uma proteína bacteriana, né, que geralmente tem aí 30%, 40% de similaridade, né, dependendo da proteína, e que eu estou utilizando a da bactéria, porque é diferente da humana, para fazer o quê? Um inibidor que seja seletivo. Tá? Eu não quero bloquear a função humana ou a função animal, né, de um animal aí, que eu esteja tratando alguma doença com antibiótico ou outra coisa. Tá? Então, eu quero atingir somente aquele alvo específico. Tá? Então, eu faço isso. E aí eu mostro, né, novamente, para gerar uma figura e falar, olha, este aminoácido é importante porque ele interage com o meu inibidor, e este aminoácido mostra ali a estrutura lateral, tá? Se eu tivesse sobrepondo aqui, né, a humana com uma bactéria, por exemplo, a proteína humana com uma proteína bacteriana, eu mostro, olha, nesse ponto aqui, eu perco essa interação com o humano porque o aminoácido é diferente, né? Trocou a polaridade, trocou a carga, eventualmente, na vizinhança do sítio ativo. Por quê? Lembrando que, evolutivamente, o sítio ativo geralmente é muito conservado, tá? Cargas, aminoácidos, você vai, dobra, dobra, dobra diferente, dobra parecido, o sítio ativo, ele tem aqueles aminoácidos, porque está utilizando o mesmo substrato. Tá? Então, isso aqui é o nosso estudo aqui, um pouquinho para frente, para mostrar essas interações, para vocês se convencerem, né, que o que vocês estão fazendo é um diferencial. Okay? Então, fica aqui a dica para fazer um alinhamento. Na sequência aqui, né, mostrei aqui a mesma coisa, selecionei aminoácidos, então já passei por isso. Tem os exemplos, né, vários exemplos,
de como representar a cadeia de uma molécula, né, visualmente ali. Então, posso selecionar stick, ball stick, wire, etc. Tá? E a opção de selecionamento, de seleção, né? Esse quadrado verde eu já mostrei também, né? Hoje até o Julião utilizou ali no comecinho das dúvidas, tá? O que é fazer isso, né? Aproveitando aqui para recapitular. Então, aqui no Quimera, digamos que eu quero só selecionar, vou pegar um fácil aqui, né? Aqui o aminoácido, né, fenilalanina 4,3, talvez seja difícil pegá-lo aqui, só ele. Vamos ver se eu consigo. Ó, aperto a tecla Ctrl, botão direito, aparece aqui a mãozinha, eu venho aqui selecionar só este aminoácido. Ctrl acionado, botão esquerdo, né? Selecionei aqui, na verdade, mais de um aminoácido, né? Ele pegou toda uma sequência. E aqui eu posso, então, mostrar as cadeias laterais. Ok? Se eu quiser tirar, por exemplo, essa aqui que eu não queria, né, o GLN, o que eu posso fazer? Agora que eu já tenho as duas, faço um clear de seleção, amplifico aqui, mesma coisa, Ctrl segurando, aperto o botão, ó, agora eu selecionei só isso aqui, eu faço aqui, Atom Bond, Hide. Ó, fiquei só com a fenilalanina que eu queria aqui. Tá? Eu comecei querendo mostrar somente ela. Tá? Então, isso daqui são dicas, né, que podem ser úteis aí para ilustrar alguma coisa que você queira discutir no seu trabalho e mostrar ali na estrutura tridimensional quem é quem. Então, duas formas, né? Faz o alinhamento, pode ser uma proteína com ela mesma, para aparecer ali, este quadrado, repetir procedimentos aqui, né? Que é o aminoácido que eu fiz ali para mostrar a cadeia lateral. Ok? Então, é esse o roteiro, né? Analisar o DOCM, que é mais importante, ver o score, analisar as pontes de hidrogênio e depois começar a fazer a apresentação, né? Como que você vai tirar esse dado todo visual aí, escrever um texto e explicar o que você está vendo no resultado do DOCM. Ok? Então, finalizo essa explicação aqui da aula 8.